Muito bem, Nicole. Tem uma frase do Charlie Brown. O Charlie Brown Jr. Pode falar, Nicole. Que as atitudes falam mais que palavras. Isso. Tem uma frase do Charlie Brown Jr., né? O Chorão, que melhor que a palavra é o exemplo, né? Então, muitas vezes a gente fala, mas não pratica, né? Não faz aquilo. Então, é em vão. Pode passar, Kaique. A disciplina prova. Para viver tal vida, para exercer tal influência, requer-se a cada passo esforço, abnegação e disciplina. É porque assim não compreendem que muitos tão facilmente desanimam na vida cristã. Muitos que sinceramente consagram a vida a serviço de Deus ficam surpresos e desiludidos ao encontrar-se como nunca rodeados de obstáculos e assediados por provas e perplexidades. Oram para que seu caráter se assemelhe ao de Cristo e se torne aptos para a obra do Senhor. Contudo, são postos em circunstâncias que parecem provar toda a malícia da tua natureza. São-lhes reveladas faltas, de cuja existência jamais haviam suspeitado. Como Israel de outrora perguntam: se Deus nos conduz, por que nos sucede todas essas coisas? Então aqui é bem claro, né? Nós, quando dedicamos a servir a Deus, nós ficamos... Nossa vida, assim, acaba se tornando complicado, porque muitas coisas que gostávamos, que temos de deixar de lado, acabam ficando com dificuldade para nós. Então, assim, a nossa vida a servir a Deus, vai ter momentos que a gente vai pensar em desistir. Por quê? Vai haver tantos obstáculos que o inimigo vai cair na nossa frente para podermos seguir a Ele, e nossa vida cristã, às vezes, vamos pensar em desanimar. Somente os jovens, né? Então, esse mundão aí, tanta coisa fácil para eles, que acaba, quando for servir a Deus, vai ser tão difícil servir a Deus que parece que nos afasta do mundo, das coisas boas, mas não. As coisas boas realmente estão em Cristo. Algum irmão quer comentar, fazer um comentário aqui também? Pode ficar aberto. Então, como o irmão Elton falou, o título ali já diz disciplina da prova. É sinal de que uma prova vai existir. Aí vai depender de cada um. Aí vem a pergunta, as últimas palavras. Se Deus nos conduz, por que nos sucedem todas estas coisas? Alguns perguntam, né? Primeiramente, o que exige o sofrimento? Imagine se as provas vão vir. Rodeado de obstáculos e assediados por provas e perplexidades. Muitas vezes, no primeiro obstáculo, existe um desânimo. Mas a igreja, para que é a igreja? A igreja é para um animar o outro. Vocês aqui, nessa simplicidade, estão nos animando. Olha mensagens lindas aí, para cada um refletir. Agora, cada um. Cada um refletir. A resposta vai vir no próximo. Só um minutinho, eu queria comentar, né? Como o irmão falou, essa última frase aqui: se Deus nos conduz, por que nos sucedem todas essas coisas? E eu acho que todo mundo aqui já passou por isso, né? Às vezes, puxa, meu Deus, eu estou tentando fazer tanta coisa para agradar a Deus, estou tentando fazer tudo correto, e por que essas coisas vêm sobre a gente, né? A gente para pensar, por que isso está acontecendo? E é onde às vezes acontece o desânimo mesmo, né? A gente desanima, fala, puxa, eu acho que para mim não dá. E não é. E é aí que vocês têm que ver se alguma coisa vocês estão desanimando, estão tentando fazer, às vezes não dá certo. Não desanimem. Persistam, principalmente os jovens, né? Hoje em dia aí, o mundo está oferecendo tantas coisas, e aí vocês estão querendo aí vir para o lado certo, tentando fazer, mas o inimigo está puxando. Aí você fala, não
vou conseguir. É aí que você vai chegar e falar, não, eu vou continuar, eu não vou desistir. Pode passar, Kaique. Vem ler para nós aí. Procura aí, é o 1 Pedro, capítulo 4, do versículo 12 ao 13. Alguém está com a Bíblia aí para poder ler para nós? Sara. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Quer fazer um comentário? Quer comentar aí sobre esse versículo? Que é um alerta, né? Sobre o que a gente pode, o que a gente pode e não pode fazer. E que aqui ele fala que nós seremos participantes das aflições de Cristo, mas que nós vamos ter recompensa, né? Nós vamos nos alegrar, no final vamos nos alegrar e vamos regozijar nas bonanças de Cristo, para a gente não desistir. Ou seja, para participar das beneficências da próxima vida, temos que passar por essas promoções aqui, né? Para receber elas. É justamente porque Deus nos conduz que estas coisas lhe sucedem. As provas e obstáculos são os métodos de disciplina escolhidos pelo Senhor e as condições de bom êxito que nos apresenta. Ele, que lê o coração dos homens, conhece melhor do que eles mesmos o seu caráter. Vê que alguns têm faculdades e possibilidades que, bem dirigidas, podiam ser empregadas no avanço de sua obra. Em sua providência, Deus colocou essas pessoas em diferentes situações e variadas circunstâncias, a fim de que possam descobrir em seu caráter defeitos que a eles próprios estavam ocultos. Dar-lhes oportunidade de corrigirem tais defeitos e de se tornarem aptos para o servir. Permite, por vezes, que o fogo da aflição os assalte, a fim de que sejam purificados. É o que eu estava conversando hoje com o irmão Claudemir. Cada um tem a sua dificuldade. A minha não é igual da Jéssica, não é igual da Giovana. Então, assim, cada um tem os seus problemas, as suas dificuldades, as suas aflições, né? Mas ali, fala que as provas e obstáculos são os métodos de disciplina escolhidos pelo Senhor, né? Se passamos é porque Deus está ali nos provando. E aí nós vamos mostrar se nós estamos aptos para estar servindo Ele, né? Alguém queria comentar mais alguma coisa? Uma coluna, eu sei que gostaria. Pastor João. Podemos perguntar para nós mesmos o que é melhor e o que é pior. Por exemplo, na luta tem a vitória e a derrota, né? Mas na luta sempre a gente pensa na vitória. E quando nessas lutas que nós passamos, as aflições que nos arrodeia e que vem nos procurar, né? Abalar a nossa fé, a confiança maior está em Deus. Para que maior prova do que a prova de Abraão, né? Abraão, seu único filho, quer dizer, tinha outro, mas o filho da promessa, o único filho que Deus tinha prometido que ele seria uma grande nação.
Agora pede a vida desse jovem, e lá se vai, lá para aquele monte de Moriá, né? E ali naquele monte, pesaroso de coração, lá vai Abraão fazer aquele altar, amarra seu filho, e o que é que ele pensa? O mesmo Deus que prometeu para mim que ele seria uma grande nação está pedindo a vida. E o que eu faço? Vou fazer aquilo que ele me pediu. Com dor no coração, com muita tristeza, pegou o cutelo e já ia matar o seu filho. Para que maior prova do que essa? Aí na hora que ele está para matar o filho, ouve uma voz lá do céu que diz: para, Abraão, agora eu sei que tu temes a Deus. Ora, essa prova foi para quem? Para Abraão? Ou foi para aquele que disse: agora eu sei que tu temes a Deus? Então veja que muitas vezes nós passamos por provações, não porque merecemos ou deixamos de merecer, mas é uma prova que nós temos que passar para nós melhorarmos a nossa vida. No entanto, Abraão ali tornou-se o pai da fé, né? Porque ele acreditou. E nós? Vamos ou não vamos acreditar na promessa de Cristo? O que Cristo falou? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, o importante para nós é sermos fiéis, termos fidelidade, né? É naquilo que nós cremos, andarmos naquilo que Ele nos pediu. E lá na frente teremos o quê? A vitória. Mesmo aqui na escola sabatina nós aprendemos que mesmo que a gente morra, não é? Nessa morte natural, nós temos a promessa da ressurreição. Quem é maior? A morte ou a ressurreição? Quem é maior? A ressurreição. E é uma ressurreição não é para um momento, é para uma vida eterna. Então vale a pena sim a luta, vale a pena sim as provações, vale aquilo que nós passamos, para chegar lá na frente, nós temos o quê? A vitória. Era isso que eu queria comentar. O fato de sermos chamados a suportar a prova mostra que o Senhor Jesus vê em nós alguma coisa de precioso que deseja devolver. Se nada visse em nós que pudesse glorificar o teu nome, não desperdiçaria o tempo a depurar-nos. Não lança pedra sem valor na sua fornalha. É o minério precioso que ele depura. O ferreiro põe o ferro e o aço no fogo, a fim de provar que a qualidade dos metais são. O Senhor permite que seus eleitos sejam postos à fornalha da aflição para lhes provar a tempera e ver se podem ser formados para a sua obra. O oleiro toma o barro e molda, segundo lhe apraz. Amassa-o, trabalha, divide-o e volta a juntá-lo. Umedece-o e depois seca-o. Deixa-o em seguida durante algum tempo sem lhe tocar. Quando está perfeitamente maleável, prossegue na tarefa de fazer dele um vaso. Molda-o numa forma e alisa-o. Pule-o em volta. Seca ao sol e coze ao forno. Torne-se então um vaso apto para servir. Do mesmo modo, o Supremo Artista deseja moldar-nos, a formar-nos. Como o barro está nas mãos do oleiro, assim estamos nós em suas mãos. Não procuremos fazer a obra do oleiro, compete-nos simplesmente deixar-nos moldar pelo Supremo Artifício. Então aqui interessante, né, que se Deus não vesse em nós nada de precioso, por que então Ele faria nós passar por todas as aflições, essas provações? Porque Ele vê que somos pessoas, somos seres humanos preciosos aos olhos deles. Então Ele quer resgatar aquilo que é de melhor para nós, para poder servir a Ele, para poder dedicar a nossa vida a Ele. Aí Ele dá o exemplo, né, do ferreiro, do oleiro, assim, o que Ele fala. Então vai moldando, assim Cristo, Deus vai nos moldando aos poucos, para poder obter o melhor de nós.
desse processo acaba desistindo, porque talvez não seria uma joia tão preciosa deste no meio do caminho. Vai ficar somente aqueles, os escolhidos realmente, né? Aqueles que passaram pela aprovação e realmente são provados. Algum quer comentar? A irmã Jéssica? Microfone para a irmã Jéssica. Essa lição é muito linda, né? Muito rica, e ela nos mostra que, assim como um diamante, né? Ele é lapidado, nós somos preciosos aos olhos de Deus e Ele nos molda, assim como um joalheiro molda um diamante, né? E às vezes a gente pensa que só porque a gente está andando certo, a gente não vai ter nenhuma aflição, né? E na verdade não é isso. Porque a Bíblia diz que no mundo tereis aflições, né? E às vezes a gente pode parar para, igual a Adri falou, né? Nossa, mas eu estou fazendo tudo certo. E às vezes você fica se questionando, não, alguma coisa eu estou fazendo de errado para eu estar passando por isso. Mas na verdade, em nenhum momento na Bíblia está escrito que mesmo que você ande perfeitamente, você não vai estar suscetível a sofrer as aflições que está aqui no mundo, né? Então, Deus vai nos moldando e vai nos aperfeiçoando, né? A cada prova, ela traz uma lição e ela nos prepara para algo, né? E esse algo está nos planos de Deus. Então, a gente precisa estar abertos a sermos moldados, lapidados, né? E temos que ser agradecidos pelas provações também, que são elas que nos mostram o quanto nós somos dependentes de Deus. Então é isso que eu entendi. Muito bom. O João tem que completar. Zacarias 13, versículo 8 diz, né? Que a terceira parte será provada pelo fogo, né? E a prata. E então veja, eu direi ao meu povo e eles dirão, o Senhor é meu Deus. Está na profecia. Então não há de se admirar de que hoje possa acontecer isso conosco, que somos a terceira parte da Odisseia, né? Porque se temos, digamos, essa prova do ouro, como foi falado aqui, cada vez mais um bocadinho ela fica mais brilhante, né? O ouro brilha mais quando está mais no fogo. E então, da mesma maneira também, essas provações que possam vir sobre nós, e que devem vir e vêm, e às vezes está até acontecendo, né? É para poder brilharmos muito mais, né? Essa terceira parte, suportar isso. E para Deus é uma alegria, porque Ele diz, é o meu povo. Então, já pensou que orgulho, que alegria é para nós dizermos, nós somos o povo de Deus, num mundo tão perverso como nós vemos hoje por aí afora, onde as religiões, todas elas, em vez de engrandecer o Deus Altíssimo, o seu Filho, eles se dobram diante de um terceiro Deus formado aí pela mídia desse povo, pela forma deles que o diabo colocou nos seus corações, não é? Onde eles hoje eles modificam tudo aquilo que foi colocado de melhor, não é? Agora mesmo nós estamos vendo aí uma sexta-feira da paixão. Sexta-feira da paixão. Será que nós estamos apaixonados por Cristo ou nós temos amor a Cristo? Será que Cristo está apaixonado por nós ou Ele tem amor a nós? Quando Ele fez tudo aquilo, Ele fez por amor ou por paixão? Por amor. E por que agora eles colocam sexta-feira da paixão, né? Então você nota aí que tudo isso é para denegrir uma maneira, de uma forma espiritual que Deus ordenou para que nós seguíssemos, né? Então essas provas que aparecem, né, já está predita pela profecia que seríamos passados por ela. E como vocês mesmos falaram, ela cada vez mais brilha, né, na nossa vida e nos nossos corações. E não há de nós ficarmos assustados de coisas terríveis acontecer por nós. Porque no passado, para que pior do que aquele homem sair cantando, louvando, e uma fogueira na frente para devorar, não é?
João Hus passou por isso, Jerônimo e outros mais na Idade Média. Então hoje, graças a Deus, como eu falei, vivemos em tempo em que Deus está nos protegendo, que também está pela profecia, que o povo de Deus vai ser liberto, né? Não vão passar pela morte, vão passar pelo susto, mas pela aflição não vão passar, mas não pela morte. Muito obrigado. À plena luz do dia e ouvindo a música de outras vozes, o pássaro engaiolado não aprenderá a canção que o dono procura ensinar-lhe. Aprende um fragmento desta, um trilo daquela, mas nunca uma melodia determinada e completa. Eis, porém, que o dono cobre a gaiola e a coloca onde o pássaro não ouvirá senão o canto que se lhe pretende ensinar. Nas trevas, o pássaro tenta de novo modular aquele canto, até que por fim o entoa em perfeita melodia. Pode então sair o pássaro da obscuridade e voltar à luz. Não esquecerá jamais a melodia que se lhe ensinou. É assim que Deus procede com os seus filhos. Ele tem um canto para nos ensinar. E quando houvermos aprendido no meio das sombras da aflição, poderemos cantá-lo para sempre. Muitos estão insatisfeitos com a sua profissão. Encontram-se talvez num meio incompatível. Seu tempo é ocupado em trabalho vulgar, quando seriam, pensam eles, competentes para responsabilidades mais elevadas. Por vezes seus esforços parecem-lhes não apreciados ou estéreos, e o futuro apresentasse-lhes incerto. Então aqui é engraçado quando ele fala, ele dá, ela, né? Dá o exemplo do pássaro, né? E ali fala que somos nós, que a gente passa por aflição, passa por todas aquelas coisas que são terríveis, sofrimento, e a gente vai aprender. Não aprende? A gente fala, puxa, se acontecer, nossa, eu passei por tudo aquilo, de tudo aquilo eu tirei uma lição. Gente, a gente não vai dar muito mais oportunidade para as pessoas falarem, porque o assunto é extenso, tá bom? Pode passar. Você. Já vão procurando aí Eclesiastes 9, 10, por favor. Lembremos-nos que nosso trabalho, ainda que não tenhamos escolhido, deve ser aceito, como tendo sido escolhido por Deus para nós, seja ele agradável ou não. Temos obrigações de cumprir o dever que nos apresenta. Às vezes a gente acha que a gente pede uma coisa para Deus e Deus nos dá outra. Porque aquilo que é o desejo do nosso coração não é o desejo do coração de Deus. Então aqui, deixando aqui, aquilo que Deus colocou para a gente fazer a tua obra, a gente tem que fazer com amor e carinho e dedicação, para podermos estar nos seus caminhos. Entendeu? Aí pode ler, quem achou Eclesiastes pode ler. 9 e 10. Eclesiastes 9 e 10. Quer ler? Elias quer ler. Então, peraí. Aqui, ó, 9 e 10. Goza a vida como a mulher
sabedoria alguma. Então ele fala, né? Todo trabalho que for dado é fazer com toda força, né? Força e fé. Né? Força e fé. Porque para onde a gente vai, na sepultura, né? Onde é quando a pessoa morrer, ali é como disse aqui. Não há ciência, não há indústria, não há nada que a gente possa fazer mais. Né? Se o Senhor deseja que levemos uma mensagem a Nínive, não lhe será agradável que vamos a Jope ou a Cafarnaum. Ele tem motivos para nos enviar aonde nossos passos foram dirigidos. Talvez lá houvesse alguém em necessidade do auxílio que lhe poderíamos prestar. Ele que enviou Filipe ao ministro etíope, Pedro ao centurião romano e a menina israelita em auxílio de Naamã. O capitão sírio envia hoje homens, mulheres e jovens como seus representantes, aqueles que têm necessidade de ajuda e guia divinas. Então, quando Deus falar para você, você vai para lá, você tem que ir. Adriana, você tem que ir para São Paulo, porque eu vim. Então, por quê? Deus sabe, às vezes ali alguém está necessitando da sua ajuda, da sua palavra, de alguma coisa que você tem, aquela pessoa está precisando. Então, por isso, então a gente tem que ficar atento a isso, né? É o que aconteceu me fugiu o nome agora? Jonas, né? Ele era para ir para lá, ele não foi. Olha o que aconteceu com ele, né? Então, precisamos sempre ficar atentos. Os jovens também. Mais os jovens aí atentos no que Deus quer para a sua vida, né? Pode passar, Caio. Os planos de Deus são os melhores. Nossos planos nem sempre são os planos de Deus. Ele pode ver o que vale mais para nós e para a sua causa e recusar as nossas melhores intenções, como fez no caso de Davi. Mas de uma coisa podemos estar certos, é de que abençoará e empregará o avanço da sua causa aqueles que sinceramente se consagram à sua glória, com tudo que possui, servir o que é melhor, não atender os desejos, compensará a recusa, dando-lhes provas do seu amor e confiando-lhes outro serviço. Em sua amorosa solicitude, interesse para conosco, ele nos compreende melhor do que nós próprios. Permite-nos, por vezes que procuremos egoístamente satisfazer nossa ambição, não tolera que amitamos os deveres caseiros, mas sagrados, que junto de nós nos guardam. Muitas vezes esses deveres proporcionam a educação essencial à nossa preparação para uma obra mais elevada. Nossos planos são com frequência frustrados, a fim de que sejam cumpridos os planos de Deus ao nosso respeito. Então, assim, igual eu falei anteriormente, né? Às vezes nós fazemos planos, mas aqueles planos que a gente faz talvez não vai agradar a Deus, porque talvez lá na frente possamos não andar nos seus caminhos. É que ele fala, né? Nossos planos nem sempre são os planos de Deus. Ele pode ver, vale mais para nós, para a sua causa, e recusar nossas melhores intenções. Talvez a nossa intenção é boa, mas para Deus não é agradável, né? Então Ele quer o melhor de nós para podermos fazer as coisas para agradar a Deus. Nunca somos chamados a fazer um sacrifício real para Deus. Pede que lhe submetamos muitas coisas, mas fazendo não abandonamos, senão o que nos impediria na marcha para o céu. Mesmo quando chamados a abandonar coisas boas em si mesmas, podemos estar seguros de que Deus nos está assim preparando algum bem maior. Na vida futura, os mistérios que aqui nos inquietaram e desapontaram serão esclarecidos.
Veremos que as orações na aparência desatendidas e as esperanças frustradas têm lugar entre as nossas maiores bênçãos. Devemos considerar como sagrado cada dever, ainda que humilde, porque faz parte do serviço de Deus. Nossa oração de cada dia devia ser: Senhor, ajuda-me a fazer o melhor que possa. Ensina-me a fazer melhor trabalho. Dá-me energia e ânimo. Faze que eu manifeste na minha vida o amoroso serviço do Salvador. Realmente, essa deve ser a nossa oração todos os dias, para que Deus ajude a nos fazer melhor, sempre o melhor. Ontem nós estávamos comentando isso no culto, né? Que para Deus nós temos que dar o nosso melhor, não é o pior, é o nosso melhor. E outra coisa, ali quando ele fala que às vezes nós oramos e parece que nós não somos atendidos, mas nós temos que olhar lá na frente. Olha lá, ele fala: as esperanças frustradas têm lugar entre as nossas maiores bênçãos. Então a gente pensa: puxa, eu estou pedindo tanto para Deus me ajudar nesse sentido e eu não estou conseguindo. Mas aí quando a gente vê os planos de Deus, o momento certo, a hora certa é dele, e a gente vai ver que a gente consegue. Planos para o futuro. Vou pegar para o irmão já procurando Hebreus 11:8, que é o complemento que eu vou ler aqui. Muitos são incapazes de fazer planos definidos para o futuro. Sua vida é incerta. Não podem decidir o termo dos acontecimentos, e isso enche-os por vezes de ansiedade e inquietação. Lembremos-nos de que a vida dos filhos de Deus no mundo é uma vida de peregrinos. Não temos sabedoria suficiente para planejar nossa vida. Não nos compete determinar o futuro. Quem achou para ler para nós aí, Hebreus? Hebreus 11:8, quem achou? Tem irmão que achou, mas não quer. É Hebreus. Ah, irmão logo achou aqui. Oito, 10, 11, versículo 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu tudo para um lugar que havia de receber por herança. Isso não saiu. Saiu sem saber para onde ia. Fiquei só. Então é interessante, né? O futuro incerto ali, como anteriormente falou, né? Vamos para o futuro. De que Abraão, quando recebeu o convite para ir para a terra, ele não perguntou o que ia fazer, né? Ele foi porque Deus mandou e ele foi lá sem saber o futuro dele. Sabendo que obedecendo a Deus, ele sabia que tinha um plano maior para ele lá no futuro. Cristo, na sua vida sobre a terra, não fez planos para si mesmo. Aceitou os planos de Deus a seu respeito e dia após dia o Pai lhes fazia conhecer. De tal maneira devíamos depender de Deus que nossa vida pudesse ser a simples realização de sua vontade, confiando-lhes nossos caminhos e dirigirá nossos passos. Acho que não tem nenhum que comentar, mas pode passar, Cleber. Muitos, planejando um futuro brilhante, sofrem desastres completos. Deixai que Deus faça os seus planos para vós. Como criancinhas, confiai na vossa
a guia daquele que o guarda aos pés dos seus santos. 1 Samuel 2,9. Deus não conduz jamais seus filhos de maneira diferente de que eles escolheriam se pudesse ver o fim desde o princípio, discernir a glória do propósito que estão realizados com os seus colaboradores. Então aqui fala que Deus nos guia, né, a escolher o nosso futuro, fazer nossas coisas, que Ele possa nos orientar como tomar decisões, colocar nos pés de Deus para que Ele possa nos mostrar como agir. Algum irmão já pode procurar aí Lucas 5, 27 e 28. A recompensa. Quando Cristo chamou os discípulos para o seguirem, não lhes ofereceu nenhuma perspectiva sedutora nessa vida. É o que acontece hoje no mundo, né? Tem muitas igrejas aí que, olha, vem pra cá que você vai ter tudo isso. Jesus não disse nada disso para os seus discípulos. Não lhes fez promessas de ganho, nem de honras mundanas, e eles, por sua vez, nada estipularam quanto ao que haviam de receber. A Mateus, quando estava sentado na alfândega, o Salvador disse... Pode passar o slide, aí é o versículo, quem vai ler? Lucas 5, 27 e 28. Publicano, chamado Levi, assentado na receptoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Tá bem? Jesus não ofereceu nada, só pediu para ele seguir. Próximo, Pai. Mateus não pediu antes de prestar seu serviço um salário certo igual à quantia recebida na sua precedente ocupação, sem questionar, sem nem hesitar. Seguiu a Jesus. Bastava-lhe poder estar com o Salvador, a fim de ouvir suas palavras e se unir à sua obra. Então, aqui deixa bem claro, deixa eu explicar, né? Que simplesmente ele largou tudo que tinha e abandonou aquele mundo que ele vivia para servir a Deus, andar com Cristo. O mesmo sucedera com os discípulos anteriormente chamados. Quando Jesus pediu a Pedro e os seus companheiros que o seguissem, imediatamente abandonaram seus barcos e redes. Alguns desses discípulos tinham amigos que contavam com eles para a sua subsistência. Mas quando receberam o convite do Salvador, não hesitaram nem inquiriram: como viverei e sustentarei minha família? Foram obedientes ao chamado. E quando mais tarde Jesus lhe perguntou: quando vos mandei sem bolsa, alforje ou sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles responderam: nada. Lucas 22, 35. Hoje o Salvador chama-nos para a sua obra, como chamou Mateus e João e Pedro. Se nosso coração estiver tocado pelo seu amor, a questão da recompensa não será a mais importante para o nosso espírito. Regozijar-se-nos-emos por ser colaboradores de Cristo e não recearemos contar com sua solicitude. Se fizermos de Deus a nossa força, teremos clara percepção do dever e aspirações desinteressadas. Nossa existência será movida por um nobre ideal que nos levantará acima dos motivos sórdidos. Gente, vocês estão sendo chamados, então não pense em recompensa. Deus está chamando principalmente esses jovens para fazer o seu trabalho, a sua obra, tá bom? Próximo. Deus proverá. Muitos que professam seguir a Cristo têm um coração ansioso e inquieto, porque receiam confiar-se a Deus. Não se entregam completamente a Ele, porque temem as consequências que tal entrega possa implicar. Enquanto não fizerem esta entrega, não podem encontrar a paz. Então, quando a gente for dedicar a Deus, tem que entregar por completo, né? Não ter medo, né? Tem certeza do que vai fazer. Há muitos cujo coração está oprimido sob o peso de cuidados, porque procuram fazer como o mundo, escolheram o seu serviço, aceitam suas perplexidades, adotaram seus costumes,
Assim, seu caráter é deformado e sua vida torna-se fadigante. As preocupações contínuas esgotam as forças da vida. Nosso Senhor deseja que se liberte desse jugo, dessa escravidão. Convida-os a aceitar o seu jugo, dizendo... Mateus 11:30, quem pode ler? E também já pode procurar ali Salmos 84:11. Essa leitura vai complementar o que eu li ali, então eu vou deixar para ela explicar a leitura mesmo. Mateus 11:30, quem vai ler? Eu sei que tem gente que está achando que está ficando quieto. Interessante, né? A inquietude é cega e não pode decidir o futuro, mas Jesus vê o fim desde o princípio. Para cada dificuldade tem já preparado um alívio. Salmos 84:11. Porque o Senhor Deus é o sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Não retirará bem algum aos que andam na retidão. Nossa. Kaique. Nosso Pai Celeste tem 1000 maneiras de nos prover necessidades, das quais nada sabemos. Os que aceitam como princípio dar lugar supremo ao serviço de Deus verão desvanecidas as perplexidades e terão caminho plano diante de ti. Então, quando você realmente se dedica a servir a Deus e deixa as coisas do mundo, a tua própria coisa, você vai ver que a coisa vai fluir. Pode dizer, né? Vai andar literalmente. Já pode procurar aí Mateus 6:34, por favor. Fé animadora. O cumprimento fiel dos deveres de hoje é a melhor preparação para as provas de amanhã. Olha lá, o cumprimento fiel dos deveres de hoje é a melhor preparação para as provas de amanhã. Não penseis em todas as dificuldades e cuidados de amanhã, ajuntando-os ao fardo de hoje. Salmo 6:30, Mateus 6:34. Samara? Não vos inquieteis, pois pelo dia amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Olha aí a resposta. Próximo. Tenhamos esperança e ânimo. O desânimo no serviço de Deus é pecaminoso e desarrazoado. Então tá aí, galera? Não podemos ser desanimados para servir a Deus. Tem que ter todo o fervor. Deus conhece as nossas necessidades. A onipotência dos reis, de reis dos reis, o nosso fiel Deus, une a amabilidade da solicitude do bom pastor. Seu poder absoluto constitui garantia do seguro cumprimento das suas promessas para todos que nele confiam. Há meios para promover toda dificuldade, a fim de que os que servem, os que servem respeitam a providência, que ele emprega possam receber auxílio. Seu amor sobrepuja qualquer outro amor, na proporção em que os céus são mais altos do que a terra. Vela sobre os seus filhos com um amor que é incomensurável e eterno. Próximo. Eu já peço para ir procurando em 2 Coríntios 12, 9 e 10. 2 Coríntios 12, 9 e 10. Nos dias mais sombrios, quando as aparências se mostram mais adversas, tende fé em Deus. Olha o que sempre precisamos, né? Está cumprindo sua vontade, fazendo todo o bem em auxílio de seu povo. A força dos que o amam e servem será renovada dia após dia. Pode quer conceder a seus servos todo o socorro de que carecem,
dar-lhe-ás a sabedoria que suas variadas necessidades requerem. Escreveu o experimentado apóstolo Paulo. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então sou forte. Bom, então aqui nós vamos tirar um pouquinho a conclusão de cada coisa que a gente falou aqui. A melhor pregação ou a melhor palestra ainda continua sendo o exemplo de vida, pois a palavra lançada ao vento, por mais bela que seja, não terá nenhum sentido se você não praticá-la. É aquela coisa, né? Vamos pegar aí no nosso lar. Por mais que a gente queira ensinar os nossos filhos a fazer alguma coisa certa, não adianta a gente falar e de repente a gente dar um exemplo ao contrário, né? Então, é a mesma coisa. Eu acho que eu sempre falo em casa para um pastor que está ali, né? Às vezes ele está pregando, está falando, e aí, se ele também não praticar, né? O que vai adiantar? Então, o maior exemplo é o que a gente tem que fazer, é praticar, não adianta. E também ali o importante que também ficou para nós ali: contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro, todos nós somos obras das Tuas mãos. Então, a gente tem que deixar Deus nos moldar, deixar Deus trabalhar, né? Não tem um hino que fala, Deus trabalhar, deixa Deus te moldar. Por quê? Ali também fala anteriormente que nós não devemos fazer, não compete a nós fazer a obra do oleiro, né? Mas nós temos que deixar Ele nos moldar. E aí a frase também que eu também falei aquela hora: a nossa oração de cada dia não devia ser, deve ser, tá, gente? Senhor, ajuda-me a fazer o melhor que possa. Ensina-me a fazer melhor trabalho. Dá-me energia e ânimo. Faze que eu manifeste na minha vida o amoroso serviço do Salvador. É o que todos nós temos que falar com Deus sobre isso. Os jovens, eu quero pegar para os jovens que estão na obra de Deus, fazendo um pouquinho que seja para a obra dele, tem que estar fazendo essa oração todo dia, para que Deus ajuda a fazer o melhor, tá bom? Próxima conclusão. E Jesus, olhando para ele, amou e lhe disse: uma coisa te falta, vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Vem e segue. Então aqui está falando o filho, né? Aquele que perguntou: Senhor, tem para te servir? Eu não sei os mandamentos, então falta alguma coisa, essa é nós então, né? Temos que nos dedicar a Deus. Deus proverá tudo que você precisa. Ore, descanse e creia. Então, aquele que Deus pediu um pão, Deus não vai dar uma pedra, né? Então, assim é como nós também. Não tenho certeza do meu amanhã. Deixa eu pegar bem aqui, porque estou ficando velho mesmo. Não tenho certeza do meu amanhã, mas tenho a certeza do que o meu amanhã está sendo escrito por Deus. E todos os planos de Deus são perfeitos e nos levam à realização de sonhos. O meu amanhã eu posso dizer: Deus proverá. E que eu tiver desejo meu virá até mim.
e será abençoado por Deus. Não tem que explicar, né, irmãos? Obrigado pela oportunidade. Em nome de Jesus, vai desculpar a minha leitura e minha explicação aí. Esperamos que um pouquinho dessa lição ficou em cada um dos corações, tá bom? Obrigada.